Dona Helena, 72 anos, estava de pé diante do espelho da sala, observando o próprio reflexo com uma mistura de cansaço e questionamento. Os cabelos brancos emolduravam um rosto marcado pelo tempo, mas eram seus olhos que contavam a história mais profunda. Olhos de quem passou décadas doando-se, cuidando, servindo, esperando que alguém reconhecesse seu valor. A casa estava silenciosa naquela tarde de domingo, e o silêncio parecia gritar verdades que ela sempre tentou abafar. Quantas vezes havia ligado para os filhos sem receber retorno? Quantas festas ela organizou onde mal recebeu um abraço demorado? Quantas noites dormiu com o coração apertado, sentindo-se invisível dentro da própria família? A pergunta que martelava em sua mente era simples, mas dolorosa. Quando foi que ela deixou de ser prioridade e se tornou apenas obrigação? Naquele momento, olhando para si mesma, Dona Helena começou a entender algo que levou 7 décadas para compreender. Ela havia passado a vida inteira mendigando migalhas de atenção, pequenos gestos que pudessem confirmar que era amada, que importava. Cada ligação não retornada era uma ferida aberta. Cada visita adiada era uma confirmação dolorosa de que talvez ela não fosse tão importante quanto imaginava. Mas ali, naquele espelho manchado pelo tempo, ela viu mais do que rugas e cabelos brancos. Viu uma mulher que esqueceu de se respeitar enquanto implorava para ser amada. Se você se identifica com a história de Dona Helena ou conhece alguém que passou ou passa por isso, inscreva-se e acompanhe até o final, porque o que acontecerá a seguir vai transformar completamente sua forma de ver a vida e os relacionamentos. A jornada de Dona Helena começou muito antes daquele dia diante do espelho. Casou-se jovem, aos 22 anos, com um homem que ela acreditava ser o amor da sua vida. Durante 50 anos de casamento, ela aprendeu a diminuir suas próprias necessidades, a silenciar seus sonhos, a aceitar o mínimo como se fosse o máximo. Seu marido não era cruel, mas era ausente, emocionalmente distante, preso em seu próprio mundo de trabalho e responsabilidades. Helena aprendeu a interpretar silêncios como aprovação, a transformar indiferença em contentamento, a sobreviver com as sobras de atenção que ele ocasionalmente lhe oferecia. Criou 3 filhos praticamente sozinha, organizou cada detalhe da casa, cuidou dos sogros quando adoeceram e sempre colocou todos à frente de si mesma. Acreditava que esse era o papel de uma boa esposa, de uma boa mãe, de uma boa mulher. Mas o preço dessa entrega incondicional era alto e Dona Helena pagou com a própria identidade. Aos poucos, foi esquecendo quem era antes de se tornar a esposa de ou a mãe de. Seus hobbies foram abandonados, suas amigas se distanciaram. Seus sonhos foram guardados em uma gaveta empoeirada do coração. E o mais doloroso, quanto mais ela se doava, menos ela era valorizada. Os filhos cresceram acostumados com uma mãe que sempre dizia sim, que sempre estava disponível, que sempre perdoava e esquecia. O marido se acostumou com uma esposa que nunca reclamava, que aceitava tudo, que nunca fazia exigências. Helena havia se tornado tão previsível, tão garantida, que deixou de ser vista. Era como um móvel antigo da casa, importante para a estrutura, mas raramente notado ou apreciado. E o pior de tudo é que ela mesma havia permitido que isso acontecesse, tijolo por tijolo, escolha por escolha, silêncio por silêncio. Tudo mudou há 6 meses, quando seu marido faleceu de forma súbita. O luto foi devastador, não apenas pela perda em si, mas pela solidão que se revelou logo depois. Dona Helena esperava que os filhos se aproximassem, que fizessem companhia, que preenchessem aquele vazio insuportável. Mas a vida deles continuou como sempre, corrida, ocupada, cheia de compromissos mais importantes. As visitas eram rápidas e mecânicas.
Os telefonemas eram breves e cheios de desculpas. Helena se viu completamente sozinha, pela primeira vez em décadas, e foi nessa solidão que as verdades começaram a emergir. Ela percebeu que havia educado seus filhos para não precisarem dela emocionalmente, apenas praticamente. Havia ensinado que seu amor era incondicional e inesgotável. Então, eles nunca precisaram cultivá-lo ou retribuí-lo. Havia sido tão disponível que se tornou descartável. Foi numa tarde chuvosa, folheando um álbum de fotografias antigas, que Dona Helena encontrou uma foto de si mesma aos 20 anos. Aquela jovem de olhos brilhantes e sorriso confiante parecia uma estranha. Onde estava aquela menina cheia de sonhos? Quando ela havia desaparecido? Helena começou a chorar, mas não era apenas um choro de tristeza. Era um choro de reconhecimento, de lamento por uma vida que poderia ter sido diferente. Ela lembrou de como era antes. Gostava de pintar, adorava ler poesia, sonhava em conhecer o mar. Mas havia trocado tudo isso por uma vida de servir aos outros, esperando que essa entrega gerasse amor e reconhecimento. Agora, aos 72 anos, percebeu que havia confundido submissão com amor e silêncio com paz. Havia mendigado afeto através da anulação de si mesma, e o resultado foi se tornar invisível até para aqueles que mais amava. Naquela noite, algo em Dona Helena se transformou. Ela tomou uma decisão que parecia simples, mas era revolucionária para alguém que passou a vida inteira se anulando. Decidiria viver para si mesma e não apenas através dos outros. No dia seguinte, começou pequeno. Comprou tintas e telas, algo que não fazia há mais de 40 anos. Sentou-se no quintal e começou a pintar sem pressa, sem julgamento, apenas deixando as cores fluírem. Era estranho e libertador ao mesmo tempo. Quando o filho ligou pedindo que ela cuidasse dos netos no fim de semana, pela primeira vez em décadas, ela disse não. Não com raiva ou ressentimento, mas com calma e firmeza. Explicou que tinha outros planos e que ele precisaria encontrar outra solução. Do outro lado da linha, houve silêncio. Um silêncio de surpresa, de quem nunca havia ouvido aquela palavra vindo dela. As semanas seguintes foram desafiadoras. Dona Helena precisou aprender a lidar com a culpa que surgia cada vez que priorizava suas próprias necessidades. Precisou enfrentar a resistência dos filhos, que não entendiam por que a mãe estava mudando tanto. Mas ela persistiu, porque pela primeira vez em décadas estava se sentindo viva, não apenas existindo. Começou a frequentar um grupo de pintura para a terceira idade. Fez novas amizades, voltou a ler os livros de poesia que tanto amava. Matriculou-se em aulas de yoga e, pela primeira vez na vida, tirou uma semana de férias sozinha. Foi conhecer o mar que sempre sonhou ver. Cada passo era uma reconquista de si mesma. Cada escolha era uma afirmação de que ela importava, de que seu tempo e sua vida tinham valor. O mais interessante foi observar como os relacionamentos começaram a mudar. No início, os filhos ficaram confusos e até um pouco irritados com a nova Dona Helena. Estavam acostumados com uma mãe sempre disponível, sempre compreensiva, sempre disposta a sacrificar seus planos pelos deles. Mas com o tempo, algo surpreendente aconteceu. Eles começaram a respeitá-la mais. As visitas, embora menos frequentes, tornaram-se mais genuínas. Os telefonemas, embora mais curtos, eram mais presentes. Pela primeira vez, seus filhos começaram a se interessar por ela como pessoa, não apenas como mãe. Perguntavam sobre suas pinturas, sobre suas novas amigas, sobre os livros que estava lendo. Dona Helena percebeu uma verdade fundamental. Quanto mais ela se respeitava, mais os outros também a respeitavam. Quando parou de mendigar atenção e afeto, começou a receber algo muito mais valioso: respeito genuíno e interesse verdadeiro. Numa dessas tardes ensolaradas em seu novo ateliê improvisado na varanda,
Sua filha mais nova apareceu sem avisar. Sentou-se ao lado da mãe e ficou em silêncio por um tempo, observando-a pintar. Então, com lágrimas nos olhos, disse algo que Dona Helena nunca esqueceria. Mãe, eu passei a vida inteira vendo você se anular por nós. Aprendi que era assim que mulheres deveriam ser. Sempre em segundo plano, sempre servindo. Mas agora, vendo você assim, tão viva, tão você mesma, percebo que esse nunca foi o exemplo certo. Você está me ensinando agora, aos 72 anos, algo que eu precisava aprender há muito tempo. Estou com vergonha de ter demorado tanto para realmente ver você. As duas choraram juntas e foi um choro de cura, de reconhecimento, de recomeço. Dona Helena aprendeu que amor não se mendiga, se conquista. E a conquista mais importante é a do próprio respeito. Entendeu que passar a vida inteira esperando que outros reconheçam seu valor é uma prisão silenciosa e dolorosa. O verdadeiro poder está em reconhecer seu próprio valor, independentemente de quem está ou não ao seu lado. Hoje, aos 73 anos, ela vive uma vida que finalmente parece sua. Tem sua rotina, seus hobbies, suas amigas, seus momentos de solidão que agora são escolhidos, não impostos. Os filhos visitam com mais frequência, mas ela não depende dessas visitas para se sentir completa. Aprendeu que se respeitar não é egoísmo, é sobrevivência. E que ensinar as pessoas a te respeitarem começa com você mesma se respeitando primeiro. O espelho que antes refletia uma mulher cansada e invisível, agora mostra alguém radiante, livre, inteira. Dona Helena não mendiga mais amor. Ela vive com dignidade e isso atrai muito mais do que qualquer súplica jamais atraiu. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se e comente aqui de onde você está escutando essa história. Compartilhe também como você aprendeu a se respeitar ou como está nessa jornada de reconquistar seu próprio valor. Sua história pode inspirar outras mulheres a pararem de mendigar amor e começarem a viver com o respeito que sempre mereceram.